Senhores vereadores, plateia aqui presente, em especial a comunidade que nos acompanha através da web, estamos abrindo hoje a última sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem por objetivo investigar a fidedigna aplicação de recursos públicos no Hospital de Caridade de Canguçu pelos últimos 10 anos. Presentes nesta sessão, vereador César Silva, secretário, vereador Luciano Bertinetti, relator, vereador Marcelo Maroni, membro, vereador Rubens Angelim, membro, vereador Leandro Elert, membro, vereador Erroldisney Borges, membro. Acompanha também esta sessão vereador Madri, também a plateia aqui, veículos de comunicação, agradecer em especial a nossa assessoria. Alô? A nossa assessoria jurídica, Dr. Jari Vitória, procurador da Câmara de Vereadores, e Daniel Campos, assessor jurídico da presidência da Câmara de Vereadores. Hoje nós temos por objetivo a análise, apreciação, também a apresentação de relatórios paralelos e anexos ao relatório final apresentado pelo relator vereador Luciano Bertinetti. Após todo este trâmite, nós estaremos fazendo a discussão, se necessário, do relatório e posteriormente a votação, e assim que o relatório for aprovado, será encaminhado os trabalhos à presidência da Câmara para inclusão na ordem do dia para apreciação de todos os senhores vereadores. Cabe ressaltar a todos que antes do término dos nossos trabalhos, nós recebemos 2 pedidos de manifestações a esta comissão, pedidos estes e manifestações que deflagrariam demais ações e diligências por parte desta Comissão Parlamentar de Inquérito, e estes serão lidos no decorrer pelo nosso relator. Nós tivemos na manhã de hoje um depoimento fechado dado a esta comissão, onde foi exarada uma ata que será lida pelo relator vereador Luciano Bertinetti, bem como encaminhado um vídeo a esta casa, que já foi lacrado pelo procurador, Dr. Jari Vitória, a quem nós delegamos a tarefa de posse desse vídeo, que será encaminhado juntamente com o relatório final para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Recebi também uma solicitação por parte da senhora Simone Bento, através do meu e-mail particular, que eu passo às mãos do relator para ser lido também. E, após o término dos trabalhos dessa CPI, quero dizer que nós entendemos por realizarmos a votação final na data de hoje, a data estipulada, e encaminharmos todos os desdobramentos ao Ministério Público, bem como serão encaminhados também para o Ministério Público as solicitações de manifestações e depoimentos que foram já encaminhados ou a mim pessoalmente ou a esta comissão, e todos os desdobramentos afins destes depoimentos, dessas manifestações, serão diligenciados ao Ministério Público, que é o que reza a legislação brasileira. Então, nesse momento, eu passo a palavra ao vereador Luciano Bertinetti para que proceda a leitura do e-mail e, após o despacho do e-mail para anexação junto ao relatório como sugestão, né, vereador, ao Ministério Público para acolhimento do depoimento, o vereador Luciano estará fazendo a leitura da ata de uma manifestação que foi colhida pela manhã de hoje. Com a palavra o relator. Bom, primeiro, então vamos à leitura do e-mail. Solicitação de informações do CPI. Simone Bento. Prezado vereador, senhor Neviton Nuremberg, sendo o senhor presidente desta comissão, dirijo-me a vossa senhoria na intenção de solicitar esclarecimentos a respeito de 2 pontos a respeito da CPI instaurada por esta Câmara de Vereadores acerca de gestão hospitalar de Canguçu. Observando o relatório final desta CPI, solicito saber, tendo direito a estas informações: o período exato, compreendido dia, mês e ano,
que me foi atribuída a gestão desta casa. O motivo pelo qual não fui chamada a depor na CPI, sendo que me foi atribuída a responsabilidade publicamente quanto à instituição e não tendo esta CPI que me ter me concedido a oportunidade de depoimento. Além do que todos os outros gestores obtiveram direito de fala. Certa de sua presteza, aguardo o retorno e agradeço. Senhores vereadores, então, de posse desta solicitação da senhora Simone Bento, eu despacho e coloco a apreciação dos pares a anexação desta solicitação de manifestação dela ao relatório final que será encaminhado ao Ministério Público como sugestão ao Ministério Público para que chame, se entender necessário, a senhora Simone Bento para prestar o seu depoimento. Todos concordam? Ok, então passo as mãos do procurador para posterior inclusão e quero fazer uma ressalva que, salvo análise mais profunda, acredito que tenha se buscado a convocar a Simone, mas não foi encontrada em algum endereço, me parece isso. Mas não achamos algum endereço ou não. Teve alguma questão, mas a gente tá na vasta documentação da CPI. Só para fazer o registro para Simone Bento do porquê deste encaminhamento. Agora, com relação ao depoimento que nós tivemos na parte da manhã, na sala da presidência da casa, eu passo a palavra ao vereador Luciano Bertinetti para que faça a leitura da ata. Só para ressaltar, vereador presidente, que ela foi citada apenas na evolução da passivo do hospital, da dívida do hospital. Então, no momento, a gente achou desnecessário, de tudo que foi apurado, a convocação dela naquele momento para escutá-la. E essa semana que se deu de estudo e análise do relatório final para a gente estar apreciando ele e votando hoje, surgiu um fato novo e o Diego nos procurou e a gente escutou ele então hoje pela manhã e vamos estar lendo agora a ata que foi escrita hoje de manhã pelo Nilson. Segunda sessão legislativa da 16ª legislatura, ata número 01/2018, oitava na Comissão Parlamentar de Inquérito do Hospital de Caridade de Canguçu, senhor Diego Gelof da Silva. Dia 19 de novembro do ano de 2018, às 10 horas, na sala da presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Canguçu, reuniram-se os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, Neviton Norenberg, presidente, membros Erroldney Borges de Borges, Marcelo Maron, Luciano Bertinetti, Cristiano Dias, Leandro Elert, Rubens Vargas e o procurador Jari Vitória Alves, para ouvir de forma excepcional o senhor Diego Gelof da Silva, documento de identidade sobre o número, CPF sobre o número, residente Avenida 21 de Abril 87, bairro Uruguai, brasileiro, união estável, prestou o compromisso de falar a verdade, informou que solicitou ser ouvido pela CPI para prestar esclarecimento acerca de fatos apontados no relatório da CPI sobre a sua empresa. Questionado pelo presidente as razões de seu depoimento, salientando que a comissão tentou manter contato sem sucesso com o mesmo. Diego disse que não acompanhou o relatório da CPI, onde foi citado por estar viajando, pois é caminhoneiro. No entanto, foi informado por amigos ter sido citado, tendo buscado informações a respeito, esclarecendo que emprestou seu talão para o senhor Marley para a execução da obra, não tendo participado diretamente da execução da obra, informando que desconhece as razões para a não utilização do documento pessoal do mesmo para a execução da obra, não tendo recebido nenhum recurso financeiro pelo empréstimo, sequer os valores de impostos devidos. Disse que fez o empréstimo do talão de boa fé, pois no passado trabalhou para o senhor Marley. Confiando na honestidade do mesmo, salientou que fez a entrega de um talão novo ao mesmo. Sua empresa era nova, tendo regularizado sua empresa com o objetivo de prestar serviços a empresas e entidades públicas, tendo realizado uma obra pública na Escola Maria Moraes Medeiros. Rubens questionou se em algum momento apresentou o orçamento para a obra. Diego disse que pessoalmente não, estranhando os fatos. Neviton questionou o recebimento de valores pelos serviços prestados. Diego informou que desconhece a forma de pagamento, não tendo em momento
algum recebido qualquer recurso financeiro, inclusive para pagamentos de impostos, os quais estão pendentes de pagamento. Não sabe como eram realizados os pagamentos ao Sr. Marley pela execução de serviços. Luciano questionou se recebeu algo de forma indevida, a exemplo de pagamento de propinas ou aluguel pelo empréstimo das notas. Diego informou que após a leitura do relatório da CPI, preocupado com a repercussão que o envolvem, dada a citação de sua empresa como responsável por obra, manteve contato com o Sr. Marley para esclarecer os acontecimentos, sendo que o mesmo foi a sua residência, tendo na oportunidade feito uma gravação com seu celular dos fatos relatados por ele, apresentando áudio e vídeo nesta oportunidade para os membros da CPI, dando ciência da gravação da conversa. Rubens questionou se a propina foi apenas para o Sr. Beto. Diego disse que precisaria ouvir melhor o vídeo, desconhece a forma. Luciano questionou se a empresa sempre foi na Avenida 21 de Abril, se reside lá, pois tentaram intimá-lo. Diego informou que ele e sua esposa trabalham. Néfito informou que a gravação ficará em poder do procurador jurídico para degravação. Luciano disse que fez apontamento no relatório da CPI a forma de pagamento via Caixa Econômica, quando deveria ser via Banrisul, por ser recurso de convênio, devendo ser investigada uma possível lavagem de dinheiro via Caixa Federal. Diego também manifestou o fato estranho que tenha recebido valores de cheque nominal em seu nome e pagamento de terceiros sem sua autorização. Manifestou sua apreensão com a divulgação do vídeo para sua segurança pessoal. Nada mais havendo, foi encerrado o presente oitiva, sendo a presente a ata, o qual foi assinado por mim, Nilson Pires, oficial legislativo, sendo a mesma, foi lida e aprovada e será assinado pelos demais membros. Senhores, esta então a leitura da ata do depoimento que nós recebemos hoje pela manhã. Coloco a apreciação da comissão, a anexação da ata, bem como do vídeo e áudio do depoimento ao relatório final para ser encaminhado ao Ministério Público. Todos de acordo? Então, deferido o pedido. Abro agora espaço, senhores, se algum vereador tiver algum relatório paralelo, algum adendo ou anexo à inclusão ao relatório final formulado pelo vereador Luciano Bertinetti. Questão de ordem, presidente. Pois não. Eu tenho 3 emendas para colocar. Pois não. Se puder trazer a mesa, vereador. Senhores vereadores, nós temos então na mesa 3 proposições de autoria do vereador Rodinei Borges de Borges, no qual ele acrescenta textos ao relatório já confeccionado, citando os itens, alíneas, enfim, parágrafos a serem acrescidos. Eu suspendo a sessão por 2 minutos.
Senhores vereadores, plateia e pessoal que nos acompanha através da web, nós recebemos aqui 3 sugestões encaminhadas pelo vereador Erroldisney, 2 da ordem de complementação do texto elaborado pelo relator e uma de supressão, suprimindo todo um item do relatório. Dado a feita que nós não chegamos a um consenso com relação às propostas do vereador Erroldisney, nós vamos lê-las individualmente e faremos votação individual de cada uma das sugestões do vereador. Questão de ordem, vereador Erroldisney? Questão de ordem, presidente. Eu Pois só não. gostaria de fazer a defesa Claro, verbal pois não. das 3 emendas. Eu faço a leitura e passo a palavra a Vossa Excelência de cada Perfeito. uma delas. Pode Obrigado, ser, vereador? obrigado. Ok. Então a primeira emenda do vereador, a primeira sugestão do vereador Erroldisney contempla o texto do item 2, letra D, em seu parágrafo 1º, que passa a ter a seguinte redação. Cumpre ressaltar mais uma vez que, não obstante o valor vultuoso de dinheiro público confiado à gestão intervencionista, as dívidas do HCC aumentaram. Acrescenta o seguinte texto. Lembramos, no entanto, que tal aumento se deve ao fato de que muitas despesas como honorários médicos, atualização da conta de energia elétrica, fornecimento de água, entre outras, não vinham sendo devidamente atualizadas nos registros contábeis, sendo aplicado nesta época o regime de caixa e não o regime de competência, conforme determina a normatização contábil, confidenciados pelo contador senhor Benhur Jacondino, contador do período pré-intervenção, intervenção e pós-intervenção. E após este acréscimo desse texto que eu acabei de ler, segue o texto original. Nesse sentido, eu passo a palavra ao vereador Erroldisney para que dê as justificativas da apresentação Senhor presidente, da alternativa de Vossa texto. Excelência autoriza, o senhor faça a leitura das 3 emendas e aí depois eu faço uma Que é em defesa. bloco, Em vereador? bloco. Mas é que nós temos que fazer a votação individual. Uma por uma. Perfeito. Eu acho que fica melhor ir individualmente, né? Perfeito. Tá bom? Passo a palavra ao vereador. Senhor presidente, só começar minha fala aqui saudando a figura do senhor Jaime, que está presente conosco aqui. E eu saúdo o seu Jaime, que o seu Jaime passou por um período de enfermidade muito grande, pessoa muito querida nossa, pela relação que nós temos de amizade com a sua família. Então, prazer lhe ver o senhor aqui, seu Jaime. Seja bem-vindo a essa casa, assim como os demais que estão aqui acompanhando. Presidente, eu entrei com essa emenda pedindo para acrescentar esse texto, esse texto que foi elaborado pelo nosso redator, vereador Luciano Bertinetti, e assim com muito cuidado eu procurei elaborar esse texto no sentido de reconhecer os depoimentos que foram elaborados aqui nessa casa. E o contador Benhur Jacondino, que esteve presente aqui nessa Câmara de Vereadores, dando depoimento para essa CPI, ele deixou registrado e tá na gravação e está no texto, e inclusive está no próprio texto do relator, do vereador Luciano, em que ele fala lá no final do texto, essa mesma afirmação do contador Benhur, onde ele afirma que o Hospital de Caridade de Canguçu tinha por praxe a questão do registro da contabilidade pelo regime de caixa e não regime de competência. Qual a diferença do regime de caixa, senhor Armando, para o regime de competência? Regime de caixa, a gente reconhece a despesa a partir do desembolso da entidade, ou seja, quando a entidade faz o pagamento, a gente reconhece a despesa. Regime de competência, o que é? Quando a despesa efetivamente acontece, a gente pega e lança na contabilidade para depois efetuar o pagamento lá na frente. E o que vem acontecendo no Hospital de Caridade de Canguçu? Pois bem, as despesas médicas que aconteciam no Hospital de Caridade de Canguçu, eu falo isso embasado no próprio depoimento do contador Benhur aqui nessa casa.
Aconteciam as despesas médicas, e as despesas médicas iam acontecendo todos os meses, ou seja, o médico lá da área de pediatria, o médico lá que atendia no pronto-socorro, ou seja, vários médicos que iam fazendo as despesas, ia sendo lançada essa despesa numa planilha de Excel separada da contabilidade, todos os meses. Quando o hospital tinha dinheiro para fazer o pagamento, o hospital ia lá, conversava com a empresa ou com o médico, aí dizia, quanto que é a dívida agora? Olha, agora o valor da dívida é X. Aí o médico emitia a nota fiscal contra o hospital lançava na contabilidade aquela despesa e efetuava o pagamento. Ou seja, o hospital só reconhecia a dívida no momento que ia efetuar o pagamento. O que aconteceu no momento da intervenção? No momento da intervenção, toda essa despesa que não vinha sendo reconhecida, que vinha sendo planilhada, mas não vinha sendo lançada na contabilidade, ela foi lançada tudo na mesma época, lá no mês de março e abril, quando no período da intervenção, ou seja, foi reconhecida uma grande despesa no mesmo momento. Isso é uma coisa. Segunda questão, a questão da conta de água e conta de energia elétrica. O que acontecia no hospital? O hospital todos os meses tinha uma conta de energia elétrica. Vamos dizer que seja R$1.000 o valor, é muito mais, mas vamos dizer que seja R$1.000. Todos os meses o hospital ia lá e lançava o valor da despesa da conta de energia elétrica. R$1.000 num mês, R$1.000 no outro, R$1.000 no outro mês. Chegou a R$3.000 a despesa. Estou usando valores hipotéticos, né? Chegou o período da intervenção, a equipe de intervenção tinha que fazer a negociação com a CE. Eles foram lá na CE e mostraram, olha, nós devemos R$3.000, usando valores hipotéticos. Só que a CE calculou o valor de juro, o valor de multa pelo atraso e dizia, olha, a despesa de vocês não é mais R$3.000, a despesa de vocês é R$7.000, que é R$3.000 mais juro e multa. Ou seja, o valor da dívida do hospital aumentou significativamente pelo fato das despesas não terem sido reconhecidas e atualizadas mês a mês. Por isso, o aumento da dívida. Por isso, a justificativa da minha emenda, em que eu tento sensibilizar os colegas vereadores da comissão de reconhecerem que essa dívida do hospital aumentou pelo fato da atualização dos registros contábeis no hospital, que até então não eram atualizados como manda a regra contábil, como manda a normatização contábil e como foi reconhecido pelo próprio contador, o colega Benhur, que sentou aqui nessa Câmara aqui e reconheceu, inclusive o Benhur registrou para nós que a auditoria da empresa VL Cardoso, se eu não me engano, também orientou ele que depois de um determinado tempo começasse a fazer dessa maneira e não vinha sendo feito. Essa é a minha justificativa, presidente. Muito bem, vereador. Coloco a palavra ainda à disposição se algum vereador quiser se manifestar com relação à proposição do vereador Erroldisney. Palavra ao relator. Presidente, a comunidade que aqui se faz presente, quem nos assiste de casa, o presente relatório que a gente elaborou, sempre baseado em citações bibliográficas, em referências técnicas e nos apontamentos feitos pelo perito contábil que aqui prestou serviço a essa casa. E a gente cuidou essas citações para falar sobre o regime de caixa, está no texto o regime de caixa, e na evolução das dívidas do hospital também a gente fez conforme foi citado pelo relator, pelo perito contábil. E então eu acredito que o texto desta forma está bem redigido, da forma que está, sem a necessidade de acrescentar, sendo que já se fala no texto, na conclusão final, dos cuidados do regime de caixa. Então eu acredito que a gente deva manter como está o relatório. Ainda à disposição, vereador Rubinho, vereador César. Então eu vou apenas fazer uso da palavra antes de colocarmos em votação. Eu vejo uma sugestão simples, vereador Erroldisney, eu acho tranquilo, até porque tem todo o relatório do perito contábil que vai ser analisado pelo Ministério Público e compete a esta comissão, apenas os apontamentos e análises. Eu acredito que deva ter ocorrido algum equívoco devido aos regimes serem diferentes de regime de caixa para regime de competência. O vereador Erroldisney é um grande conhecedor, pois é contador, é a profissão dele, sabe tanto quanto
os contadores que estiveram à frente do hospital os desdobramentos, né, vereador, que essas alterações podem efetuar. Então eu vejo de forma tranquila, falava aqui já em off, esta questão desta inclusão desse texto não exime em nada, vereador Marcelo, os desdobramentos das ações, enfim, acatações ou não, acontecimentos ou não que vieram depois do período da intervenção. Então vejo que os reflexos serão os mesmos, independente são os mesmos, independente do texto acrescentado. Então só que eu queria fazer esse adendo que não vejo grandes problemas. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Não? Então, senhores vereadores, eu coloco em votação nesse momento a sugestão do vereador Erroldisney, solicitando que os vereadores que concordam com o texto, com a sugestão de texto, permaneçam como se encontram. Rejeitado por maioria. Votaram contra o vereador Pipa, vereador Rubens, vereador Marcelo Maron, vereador Luciano Bertinetti. Votando a favor, vereador Neviton, vereador César e vereador Erroldisney. Passamos agora para a segunda proposição do vereador Erroldisney, que acrescenta texto na parte final, sugestões e recomendações ao Hospital de Caridade de Canguçu e aos órgãos de fiscalização em sua letra E. Ele acrescenta, leio, esta comissão recomenda à Receita Federal, acrescenta o vereador Erroldisney, e à Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura Municipal de Canguçu, uma rigorosa fiscalização da contabilidade do HCC para averiguar possíveis irregularidades, principalmente em razão do depoimento do contador Carlos Benhur Nunes Jacondino, que afirmou ter adotado na contabilidade do HCC o regime de caixa. Também para, quem sabe, auxiliar ao Ministério Público no inquérito civil número 00738.0006/2016, que, dentre outros objetivos, investiga ou investigou os pagamentos feitos a médicos por seus serviços com a utilização de procedimentos atentatórios à legislação e à arrecadação previdenciária, pagamentos realizados mediante apresentação de notas fiscais de clínicas médicas, do qual o prestador de serviço não figurava como sócio, em vez da adoção do procedimento adequado da remuneração mediante RPA, e respectivo recolhimento previdenciário. Acrescenta, e tributação do ISS, Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, e pagamentos feitos a médicos por seus serviços sem a prévia emissão de nota fiscal, recibo ou RPA em afronta à legislação fiscal, com anexação de recibos e notas fiscais emitidos posteriormente, alguns deles inclusive por pessoas diversas dos efetivos prestados de serviço, com o fim unicamente de justificar o movimento de caixa. Então, para contextualizar, o vereador Erroldisney acrescenta que seja feita uma rigorosa fiscalização não somente pela Receita Federal, mas também pela Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura Municipal, e que se tenham os olhos atentos à tributação do ISS, Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, ou seja, acrescentando as fiscalizações municipais também nesses requisitos. Passo a palavra ao proponente, vereador Erroldisney, para argumentação. Obrigado, presidente. Presidente, essa emenda aqui é bem tranquilo, é que nós estamos numa casa legislativa municipal e aqui no relatório, que foi muito bem redigido pelo nosso relator, vereador Luciano, ele sugere que essa comissão envie cópia do relatório e sugere à Receita Federal, Secretaria da Receita Federal, para que faça as diligências necessárias no sentido de identificar possíveis problemas e dificuldades na questão do recolhimento do INSS. E como nós estamos nos tratando de uma casa legislativa municipal, entendemos que temos que entregar esse relatório também para a Secretaria Municipal da Fazenda aqui do município de Canguçu, para que a Secretaria Municipal da Fazenda possa também
está acompanhando a questão do recolhimento do ISS, que é um tributo municipal e que é um dos tributos que atendem aos municípios, ao nosso município de Canguçu. Então é de forma bem tranquila, assim, já que a gente está dando essa possibilidade para a Receita Federal, que a gente possa dar essa possibilidade também para a Secretaria Municipal da Fazenda, para estar fazendo essa averiguação também. Ainda à disposição de algum vereador, se julgar pertinente? Não? Coloco então a proposta do vereador Errudney, agregando o texto à letra E da parte final, sugestões e recomendações ao Hospital de Caridade de Canguçu e aos órgãos de fiscalização. A proposta está em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. A próxima sugestão do vereador se dá o vereador abaixo-assinado, membro da Comissão Parlamentar de Inquérito, que analisa as contas do HCC, vem, por meio desta, apresentar emenda supressiva ao relatório final da CPI, da letra G do item 2, que prevê a aplicação de processo licitatório conforme determina a Lei 8666 no Hospital de Caridade de Canguçu, por ser dispensa em casos emergenciais conforme jurisprudência anexa. E aí nós temos aqui duas decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, anexados, dando subsídio à proposta do vereador Errudney. O vereador sugere a supressão de toda a letra G. Correto, vereador? Então passo a palavra ao vereador Errudney para que faça a sustentação da sua proposta. O presidente e demais colegas, essa emenda é uma emenda muito tranquila, eu respeito e elogiei, inclusive no momento na última segunda-feira, quando a gente fez a leitura do relatório, na semana passada, quando a gente fez a leitura do relatório, ainda elogiei o nosso relator pela qualidade do relatório, pelas informações que ali traziam, mas eu tomei o cuidado de pegar esse fim de semana para dar mais uma lida, vereador César e vereador Rodinei que está chegando, para dar uma lida no relatório e identificar algumas coisas que eu acho que a gente pode tentar estar melhorando. E eu acho que o objetivo dessa comissão é, juntamente com o relator, poder estar melhorando e, muito mais do que isso, estar ajudando a nossa Casa de Saúde, que é ajudando o nosso Hospital de Caridade de Canguçu. E uma das coisas que me preocupa muito é que o Hospital de Caridade de Canguçu, segundo várias pessoas que depuseram aqui nesse plenário para essa comissão, falaram que mais de 90% do orçamento do Hospital de Caridade de Canguçu, ele advém de recurso público e advém da prestação de serviço público para o nosso Hospital de Caridade de Canguçu, mais de 90%. E o Hospital de Caridade de Canguçu é uma casa que presta serviço para o poder público. Na realidade, o Hospital de Caridade de Canguçu ele só existe porque o poder público não tem capacidade de ter um hospital próprio, e aí existe o hospital para prestar serviço para os órgãos públicos. O correto seria o governo federal ter um hospital, o governo do estado ter outro hospital, o governo municipal ter um outro hospital, e aí o próprio governo presta serviço. Mas visto que os governos não têm essa capacidade de ter a entidade, de criar a entidade, de manter a entidade, existem as casas de saúde privadas, e essas casas de saúde elas prestam serviço para o poder público. Na realidade, essa é a origem e a história do nosso Hospital de Caridade de Canguçu, assim como muitos outros hospitais. Só que a gente tem que tomar um cuidado quando a gente aprova um relatório dessa grandeza e dessa natureza aqui nessa Casa Legislativa, no sentido de criar problema para o nosso Hospital de Caridade de Canguçu no futuro. E qual é o problema que a gente cria, vereador César? Se a gente colocar aqui no relatório e citar no relatório que todo recurso público que entra no Hospital de Caridade de Canguçu tem que ser aplicado a Lei 8666, o que é a Lei 8666? É a lei que regra a questão das contas dentro do poder público. E se a gente aplicar essa lei dentro do Hospital de Caridade de Canguçu,
a gente vai criar uma dificuldade monstruosa dentro do Hospital de Caridade de Canguçu na questão da capacidade de gestão. E não é isso que nós queremos é ajudar o hospital e não dificultar a vida do hospital. Se nós autorizarmos no relatório esse tipo, a exigência da aplicação da Lei 8666, a gente vai estar inviabilizando o hospital até no momento de hoje. Por quê? Hoje mesmo, nosso atual prefeito Vinícius, como uma forma de socorro e auxílio, tem colocado recurso no hospital, inclusive recurso aqui dessa Câmara de Vereadores, que liberamos para o prefeito na ordem de R$250 mil para ajudar o pagamento dos funcionários. Para esse recurso também tem que ser aplicada a Lei 866. Se nós olharmos essa forma de gestão nas entidades privadas, quando recebe recurso público, nós vamos ter que estar exigindo que a APAI aplique a Lei 8666, nós vamos ter que estar exigindo que as damas de caridade apliquem a Lei 8666, por quê? Porque são entidades que recebem recurso público, e aplicam naquelas atividades em que o poder público não tem capacidade de gestão, não tem capacidade de ação, e que as entidades tomam o lugar do poder público para poder estar atendendo essas demandas da nossa sociedade. Então, de forma muito tranquila, eu já sei a posição de alguns vereadores que a gente conversou antes, mas eu, de forma muito tranquila, eu coloco essa proposta como forma de tentar ajudar e proteger o Hospital de Caridade de Canguçu. Eu tenho muito medo que o resultado dessa nossa comissão possa causar problema futuro para o hospital, no sentido de engessar a vida do hospital. Então, esse é o meu cuidado, esse é o meu sentimento e esse é o motivo da minha emenda. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Errudinei. Passo a palavra ao vereador Marcelo Marono. Boa tarde, presidente. Boa tarde, pessoal que nos assiste de casa e presente aqui, demais vereadores. Vereador Rodinha, eu estava aqui atento, escutando a sua fala, e percebo que o nosso trabalho aqui na CPI não é fazer o julgamento de fatos, mas sim apresentar os fatos e para que nós possamos encaminhá-los para o Ministério Público. E que lá sim o Ministério Público tome as medidas cabíveis. Mas vale ressaltar que a gente está aqui debatendo em cima de uma lei que o senhor está pedindo para que seja retirado do relatório, e eu entendo que é muito importante que essa lei faça parte do cotidiano de toda e qualquer instituição que recebe recurso público. Talvez, se já tivesse feito isso no passado, o hospital não estaria na condição que está hoje. Então o senhor está preocupado com o futuro, e eu já olho para o que aconteceu no passado. Se tivesse usado essa lei de responsabilidade, a Lei 8666, talvez o hospital não teria chegado na condição que se encontra hoje. Então a gente tem que rever e olhar um pouco mais a fundo e analisar com cuidado isso. Então eu entendo que a gente tem que ter ferramentas que possam possibilitar a fiscalização e a aplicação de forma correta e transparente do recurso público. Então por isso que eu sou contrário a essa sua emenda ao relatório final. Obrigado, presidente. Palavra ainda à disposição. Vereador Luciano. Parabenizar Marcelo pelas palavras, e realmente os apontamentos que a gente fez, é o relatório que está redigido e que está apontando para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, que reavalie essa forma de levar em consideração a 8666. Se tivesse sido feito no passado, quando se foi colocado um aporte muito grande de recurso público dentro do hospital, talvez aqui a gente não teria lido a compra de uma cafeteira, talvez aqui a gente não teria lido que empresas foram contratadas para prestar serviço de obras lá dentro do hospital, superfaturando recursos. Talvez recursos públicos, recursos nossos, com o dinheiro de cada contribuinte que foi colocado dentro do Hospital de Caridade, tivesse ter sido aplicado de forma correta, respeitando o cidadão que vai para a fila do hospital prestar o atendimento. Se tivesse sido feito de acordo com a Lei 8666, que a gente está solicitando aqui, provavelmente o hospital não estaria passando pelas dificuldades que está passando hoje. O hospital teve uma oportunidade muito grande de se reestruturar,
e não se reestruturou e a sua dívida aumentou. E após ter passado por esse período, a dívida triplicou. Hoje ela está triplicada num período de 4 anos ao que estava antes desse período de aporte muito grande de recursos lá. A orientação que a gente vem tendo, que vem conversando com a atual gestão, é que se tome muito cuidado ao passar recurso, ao tomar alguma atitude referente ao hospital, para não cometer os erros que foram cometidos no passado. Hoje a gente conclui um relatório e consegue apontar sabiamente se foi bom ou se foi ruim as ações que estiveram dentro do hospital. A gente fez um trabalho muito grande, 10 anos, para não deixar nenhum período de fora, mas a gente deveria ter sido, sim, feito uma investigação mais profunda, principalmente no período da intervenção. O período da intervenção foi o período em que recursos entraram à vontade dentro do hospital e as oportunidades não foram aproveitadas. E a gente espera, e deixa aqui o registro, além dos apontamentos que estão indo dentro do relatório final, que o Tribunal de Contas investigue, que o Ministério Público investigue, que a Polícia Federal investigue, que a Receita Federal investigue e leve à frente esse relatório, esse trabalho que a gente fez aqui dentro dessa casa. Um trabalho muito importante, um trabalho que a comunidade precisa saber, a comunidade anseia pelos resultados, e a gente está apontando e tem a oportunidade de trazer à luz. Sem medo, sem perseguição, mas fazendo o que é correto e o que é sério. E esse apontamento, essas reivindicações que a gente faz, tem que ser levado em consideração por esses órgãos. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Luciano. Eu quero aqui colocar ainda à disposição, se algum vereador Rubens, vereador conosco agora, o vereador Rudinei Jacondino, também membro dessa comissão. Passo a palavra ao vereador Rudinei. Não, eu quero dizer que o hospital tem um passivo, tem que ver a história também se vem na cidade de Canguçu que o hospital fez o passivo de dívidas. Haja visto que qualquer investimento que foi feito para fazer aquele hospital hoje, referência na nossa região, teve custo, né? Teve financiamento. Então não pode dizer de uma hora para outra, discordo do vereador Luciano, dizer que só a intervenção foi o mal causador. Eu acho que não, ali foi um fato que entrou a receita, o hospital já vinha penalizando. O doutor Fernando, acho que hoje tem que consagrar, tem que trazer ele, nós referenciar o nome dele, do hospital, que vinha trazendo o hospital com as dificuldades, com o empreendimento que teve, fazendo financiamento para tentar, no momento que chega um funcionário de manhã e liga a luz, o hospital até nem isso, consegue ficar a luz, a despesa 24 horas no conjunto. É uma hotelaria, é uma lavanderia, é uma hotelaria, então todos os investimentos ali. Então o passivo que se criou lá não é por causa de 4 anos da intervenção, foi, aliás, 1 ano da intervenção. Isso aí é um relatório que vem diagnosticado do tempo, que já vinha se dando sinais. Tudo na vida dá sinais, e o hospital vinha dando sinais. Se algum fato gerador da intervenção, parece que o que eu vejo no relatório do vereador Luciano e li, parece que o Beto, que foi gestor, que foi o culpado. Eu acho que talvez até quero redimir aqui, ele não está aqui, não foi ouvido para se defender no momento, mas acredito que ele possa fazer um momento de defesa nesse sentido da intervenção. Acho a vez que o hospital é uma entidade realmente que precisa, tem custo. Defasagem do SUS, outro problema seríssimo que o hospital, qualquer um sabe que o SUS hoje é defasado, então tem um passivo que tem realmente que, de uma hora para outra, não tendo outra receita que vem de fora, só não gera a receita. Então vejo porque eu concordo com a sua excelência, vereador. Palavra do vereador Rubens Angelim. Olha, vereador Rudinei, se o senhor tivesse comparecido hoje de manhã na reunião da CPI, com certeza o senhor teria mudado de opiniões, porque teve fatos bem esclarecedores para nós. E eu acho o seguinte, não é momento de nós reverenciar ninguém, mas temos que mandar um relatório e punir os culpados. Essa parte das licitações de obras, até pelo que tudo que se viu hoje, teria sido
assim, ó, de suma importância para a vida do hospital. Teria sobrado muitos recursos. Então, assim, ó, é de suma importância que se aplique a lei 8666. E uma coisa que mal teria se uma empresa particular fizesse uma licitação, uma tomada de preços, né? Basicamente, nós estaríamos pegando o preço mais barato. O que tem de ruim nisso aqui? O que teria de ruim nós chegar e pegar o preço mais barato? Ou vamos dar um cheque em branco para os administradores, contratar quem eles bem entendem? E aí a gente viu tudo o que aconteceu. Então, assim, ó, não podemos estar dando esse cheque em branco. Tem recurso público? Tem. Mas, de repente, nós vamos contratar 2 cirurgias. Se nós licitarmos, podemos estar fazendo 4. Isso aqui só numa compra de serviço. Então, assim, ó, é de suma importância. Eu acho que seja seguido isso aí e atendido, assim, ó, rigorosamente, as regras da lei 8666. Não sei o que teria a perder o hospital com isso aqui. Nada, só teria ganho. Então, justamente por isso eu discordo do senhor. Tá, mas... E empresas particulares pode fazer a 866 também? Recurso público, vereador. É recurso público. É recurso público. Tá? Então, justamente por isso eu também vou votar contra a emenda, justamente por isso. Muito bem. Agradeço a presença do vereador Dudu, presente aqui conosco também. Opa, o vereador Cristiano está chegando aqui. Nosso suplente de vereador, o Lúcio, também acompanhando aqui presente conosco. Né? Boboltz aí, da funcionário, enfim, nossos amigos aí. O seu João Grilo, enfim, já foram citados. O Marcelo, assessor parlamentar aí. Senhores, eu quero fazer uma fala com relação a essa proposição do vereador Errudisney. E veja bem, vereador Errudisney, a sua proposição, eu acho que ela traz à tona uma questão que tem ficado muito claro nessa comissão, que é a questão da aplicação rígida e unilateral da legislação no período da intervenção. E foi feito todos os trabalhos, todas as investigações, todas as diligências necessárias e solicitadas com relação ao período da intervenção. Não houve nenhuma dificuldade por parte da presidência da casa e nem pela presidência desta CPI. Mas eu tenho que divergir do vereador Luciano quando ele fala que a 866 deveria ser aplicada somente no período de intervenção. Eu vejo de forma diferente, vereador Marcelo. Eu acredito que a 8666, que é a lei de licitações, a ser aplicada, deve ser aplicada em todo o recurso público que entrar no hospital. E eu não acho justo um médico pediatra receber R$500 por procedimento pago pelo dinheiro público. Recebe R$51 mil da prefeitura por mês e faz 100 atendimentos, vereador Pipa. Eu não acho justo. Eu acho que se fizer uma licitação, tem muito pediatra que nem particular cobra R$500, seu João. Para atender o nosso hospital, paga com dinheiro da prefeitura. R$500 para um médico pediatra por procedimento. 480, 510, gira nessa faixa. Eu acho errado. Como todas as outras questões que são contratadas para a prestação de serviço do hospital com recurso público que não são aplicadas a 866. Não é aplicada a lei das licitações. Então eu acho que se vale e valeu para o período da intervenção, tem que valer para o período anterior da intervenção e posterior também. Todo recurso público deve ser aportado e investido de forma que cumpra a legislação, vereador Madri. Não pode se entrar, e eu sempre debati e questionei isso nessa comissão, não pode entrar o recurso como público e sair como privado. Aí é muito fácil, todo mundo quer administrar dessa forma. Então eu divirjo nesse ponto, eu acho que se é para um, tem que ser para todos. Inclusive, Vossa Excelência, no seu relatório, na letra B, diz que esta comissão recomenda especificamente ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e ao Ministério Público de Contas uma rigorosa fiscalização das prestações de contas pretéritas e futuras do Hospital de Caridade, cumprindo-se o artigo 116 da Lei 8666, que eu passo a ler.
aplicam-se artigo 116, aplicam-se as disposições desta lei no que couber, os convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneros celebrados por órgãos e entidades da administração pública, vereadora Rudinei. Então isso vale para todos, não é só período da intervenção. Então eu acho que a gente está botando muito holofote, não tem problema. Eu acho que tem que ser investigado e apurado como está sendo o período da intervenção, mas temos que olhar para que os mesmos requisitos legais que são cobrados, vereador Rudinei, do período da intervenção sejam cobrados anteriormente e posteriormente. Eu vejo com muita tranquilidade o cumprimento da letra B do relatório final. Vejo com algum receio a letra G, vereador Luciano, porque ali Vossa Excelência fez uma referência única e exclusivamente ao período de intervenção, né, na letra G. E aqui na B faz as pretéritas e futuras. Mas aqui a letra G, Vossa Excelência destinou única e exclusivamente ao período de intervenção. Mas acredito que nós devemos buscar, senhores, e agora antes da votação da emenda do vereador Rudinei, nós devemos buscar nessa comissão, e é o nosso objetivo, sempre foi, a transparência, a claridade, elucidade, de que forma foi aplicado os recursos públicos no Hospital de Caridade de Canguçu, e mais do que isso, aprender com os erros do passado para não se reproduzirem no futuro. E se essa questão tem sido um erro, vereador Luciano, eu acredito que nós temos que recomendar para que não se repita no futuro. Então, eu acho, vereador Rudinei, que a 8666, se ela for ser cumprida em todos os requisitos para todas as gestões, ela é salutar. E como Vossa Excelência anexou aqui duas decisões jurídicas, que se realmente não for aplicável, talvez vão ganhar na justiça, penso eu, se já ganharam. Agora chama-nos a atenção realmente o apontamento que o vereador Rudinei faz aqui com relação a todos os convênios celebrados com a prefeitura, com as mais diversas entidades, com repasses de recurso, que poderão vir a ter, vereador César, um efeito cascata. Realmente poderá vir a ter um efeito cascata de ser exigido também com as demais entidades, né, vereador Rubens, que seja também cumprida a 8666, seja a entidade que for, e a gente que tem um conhecimento da legislação sabe que qualquer contrato realizado acima de R$8.000 tem que ser realizado a licitação, né, vereador Marcelo? A gente sabe de muitas entidades que o município aporta recursos públicos que são destinados pela entidade terceira sem a realização. Foi citado aqui a PAI, podemos citar a COESC também, que recebe um vultuoso repasse, né, vereador Luciano, de recursos públicos, que faz a sua contratação direta, dentre tantas outras. Então, o Lar dos Idosos também, que fala aqui o vereador César. Então, é uma sequência de entidades que poderá acarretar nos desdobramentos deste relatório, dessa orientação. Permito uma parte, vereador Luciano? Não, só para auxiliar no raciocínio, quando a gente fala da letra G aqui, vereador, a letra G ela é um item dentro do relatório, onde a gente dividiu ele em 3 partes. Período de pré-intervenção, período de intervenção e pós-intervenção. E dentro da análise do período de intervenção está citada a letra G, onde a gente fala da lei número 8666. E depois, na conclusão dos trabalhos, a gente fala em que deve ser utilizada a 8666 em todo período de gestão, inclusive no momento atual e futuros. E é importante salientar que essa casa tem o dever de fiscalizar e está fazendo esse apontamento para futuras fiscalizações, independente do governo que a gente está, se a gente é base do governo, se a gente é oposição ao governo. Se o atual governo tem que prestar sobre a 8666, tem que fazer isso. E a gente está aqui nessa casa para fiscalizar
e indicar que seja respeitada essa lei, independente do partido político, para a gente ser do mesmo partido do prefeito municipal, o prefeito deve estar cumprindo essa lei e essa casa faz seu trabalho e faz o apontamento para que a lei seja cumprida. Se o vereador Rudinei queria algum outro vereador se manifestar? Não? Então coloco em votação a proposta do vereador Rudinei. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Temos um empate técnico, então. O presidente não vota, né? Tá. Então derrotado por maioria. Votaram contra o vereador Rubens, vereador Pipa, vereador Marcelo Maroni e vereador Luciano Bertinetti. Senhores vereadores, então nós tivemos apenas a aprovação de uma sugestão do vereador Rudinei, que vão estar encaminhada aqui, vereador, o doutor Jari, para inclusão. Eu quero fazer aqui, certo, eu quero, antes de nós encerrarmos os trabalhos, eu quero ler um e-mail que eu recebi agora. Só um pouquinho. Não, vamos botar, calma. Então, eu recebi agora um e-mail da senhora Simone Bento dizendo: prezados, grata pela compreensão e resposta. Quanto à falta de contato, o hospital tem todos os meus contatos atualizados. Ainda acredito que possa contribuir de alguma forma, inclusive para o Ministério Público, entender alguns fatos do período em que atuei, tanto no financeiro como na gestão. Tenho grande interesse nessa CPI, afinal sei da importância desta casa para a região e tanto foi minha vontade de ajudar que em 2017 estive prestando assessoria por 3 semanas a convite da presidência na época, porém não foi possível permanecer por motivos que inclusive posso esclarecer posteriormente se for julgado necessário. Abraço a todos e parabéns pelo empenho em elucidar os fatos. Agradecida Simone Bento Rodrigues, aqui tem o seu telefone de contato. Estarei, se todos os vereadores concordarem, imprimindo o e-mail e anexando também a documentação final. Senhores vereadores, pois não, questão de ordem, vereador Rudinei Jacondino. Eu lendo a oitiva do Diego, é muito grave ali, que se vê... Sim. Não tinha conhecimento, realmente tem que ir a fundo aquelas declarações dele, que realmente trata de propina, dinheiro, né? Então tem que se afundar, cada vez aprofundar mais. Assim. Perfeito. Muito bem, vereador Rudinei. Dado o propósito da nossa comissão, rejeitadas 2 proposições do vereador Rudinei, antes da votação final do relatório, com os adendos, eu coloco a palavra ainda à disposição dos membros, se quiserem fazer ainda algum relato, alguma colocação, antes da votação. Não? Vereador Rubens queria uma questão de ordem? Não? Senhores vereadores, então nós botamos agora, neste momento, em votação, o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI do HCC do Hospital de Caridade de Canguçu, com 2 adendos. Adendo 1, a ata da oitiva realizada hoje pela manhã, acompanhada de CD que está em posse do Dr. Jari. Adendo 2, a sugestão aprovada pelo vereador Rudinei com relação ao acréscimo de textos à parte final, sugestões e recomendações ao Hospital de Caridade de Canguçu e aos órgãos de fiscalização na sua letra E. Com estes 2 anexos, adendos, eu coloco em votação nesse momento o relatório final e os e-mails. Perfeito, os e-mails. Eu coloco em votação o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, que, se aprovado, será encaminhado posteriormente ao plenário da Câmara de Vereadores de Canguçu. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como se encontram.
aprovado por maioria, com voto contra do vereador Erroldisney Borges de Borges. Justificativo de voto, presidente. Pois não, justificativo de voto, vereador. Senhor presidente, só para justificar o meu voto, primeiro, eu já havia relatado anteriormente a minha... relatado na outra sessão, na outra reunião da comissão, assim, a qualidade do relatório do vereador Luciano. Mas eu falo realmente com muita preocupação a questão da inclusão da Lei 8666 nesse relatório. E eu olho com muita preocupação diante do que pode acontecer, não só com o Hospital de Caridade de Canguçu, mas com todas as entidades que prestam serviço para a Prefeitura Municipal de Canguçu. Eu falo da questão da APAI, eu falo da questão das Damas de Caridade, eu falo da questão do Lar dos Idosos, eu falo da questão da COESC, eu falo a respeito da Associação de Futebol de Canguçu, que recebeu recurso de Canguçu num determinado momento também. Ou seja, todas as entidades, se for aplicada a Lei 866 para essas entidades que fazem convênio com a Municipalidade de Canguçu, vai inviabilizar a vida dessas comunidades, que a gente sabe a dificuldade que é, o rigor que é aplicado a partir da implantação da Lei 866. Então eu me preocupo muito em defesa do Hospital de Caridade de Canguçu, em defesa assim da continuidade do trabalho do Hospital de Caridade de Canguçu. Eu preferi me manifestar contra o relatório, porque acho que a inclusão da aplicação da Lei 8666 na contabilidade do hospital, acho que vai dificultar em muito a vida. Obrigado. Obrigado, vereador. Senhores, colocado e aprovado o relatório final da comissão, nós concluímos os trabalhos dessa comissão parlamentar de inquérito e eu passo agora a palavra aos vereadores, membros da comissão, se tiverem algumas considerações finais com relação ao período de trabalho da comissão, se quiserem fazer ainda alguma declaração, algum relato. Não? Então eu gostaria de fazer, em primeiro lugar, um agradecimento a todos os servidores que apoiaram, que trabalharam e auxiliaram esta comissão. Agradecer aos presidentes da Câmara de Vereadores, vereador João Luiz Mendes Sodré e vereador Erroldisney Borges de Borges, por todo o empenho, toda a parceria. Agradecer a todos os membros da comissão pelo seu trabalho, seu empenho, sua dedicação, a todos os partidos envolvidos nesta comissão, o Partido Progressista, o PMDB, PTB, PSDB, Partido dos Trabalhadores, o PSB e o PDT, pela imparcialidade na condução dos trabalhos, pela busca e o zelo pela verdade e a transparência. Agradecer a todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, procuraram colaborar com os trabalhos desta comissão. Agradecer aos meios de comunicação, vereadores, que sempre apoiaram e divulgaram os atos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Dizer neste encerramento dos trabalhos que nós buscamos fazer um trabalho fidedigno com a confiança da comunidade, buscar os resultados esperados e trazer à clareza fatos que porventura estivessem obscuros com relação à gestão do Hospital de Caridade de Canguçu. Todos os encaminhamentos, vereador Marcelo, e procedimentos que foram feitos por esta comissão não tiveram nenhum cunho pessoal ou partidário, apenas um cunho de averiguar relatos, fatos, acontecimentos e gestão do Hospital de Caridade de Canguçu. Se porventura alguma das pessoas envolvidas levou para o lado pessoal, não o faça, que esta não é a intenção, pelo menos deste presidente, e acredito que de todos os vereadores, membros da comissão. Muitas das vezes, no decorrer dos trabalhos, vereador César, tivemos alguns momentos mais ríspidos, alguns momentos mais firmes, né, vereador Luciano, mais contundentes, mas nunca se levando para o lado pessoal, sempre buscando e zelando pelo bem da instituição financeira, da instituição hospitalar, que é o Hospital de Caridade de Canguçu. Esperamos e espero, sinceramente, que este parecer, que este trabalho desta comissão, que nada mais é do que a ponta do iceberg. Nós apenas estamos trazendo alguns fatos que com certeza serão muito mais aprofundados,
tanto pelo Ministério Público, vereador Pipa, quanto pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, e a demonstração são depoimentos e questões que nós colhemos e estamos encaminhando ao Ministério Público. São milhares e milhares de páginas, são horas e horas e horas de depoimentos e horas de reuniões, debates, conversas, enfim, estudos por parte dos vereadores. Nem tudo que cada um dos vereadores envolvidos na CPI fez, se dedicou e se empenhou, teve a divulgação, vereador Marcelo. A transmissão dos atos aqui, formais, das audiências públicas da comissão, são apenas uma parte do trabalho que nós desempenhamos. Tem todo um trabalho de bastidor, de estudo, de empenho e de preparação que cada um dos vereadores procurou fazer da melhor forma possível e esperamos que possamos colaborar. Este relatório, agora após aprovado, será encaminhado ao plenário da Câmara. Acredito que na sessão de quinta-feira já será lido, e aí o presidente, juntamente com a sua assessoria jurídica, verá qual o encaminhamento e quais o rito a ser adotado, né, presidente, já no plenário da Câmara de Vereadores. Eu agradeço a todos os vereadores, membros da comissão, peço desculpa na qualidade de presidente se falhei ou errei em algum ponto, tentei conduzir os trabalhos da melhor forma possível. Agradeço a dedicação do vereador Luciano Bertinetti na redação do relatório final e muito agradeço também ao servidor Nilson Pins, que muito nos acompanhou, e ao doutor Jari, que foi um parceiro de primeira ordem aí nos acompanhando, buscando informações, inclusive cumprindo diligências por solicitação dessa comissão. Agradeço a todos, que Deus nos abençoe e nos acompanhe sempre, e uma ótima tarde a todos vocês. Declaro encerrado esta sessão e oficialmente concluso os trabalhos da CPI do hospital.